Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje iremos falar de um homem que foi preso, exilado e proibido e que mesmo assim se tornou o pensador brasileiro mais citado no mundo inteiro e na área de educação. Estou falando de Paulo Freire, que não é só um conteúdo de concurso, ele é uma forma de enxergar a educação e entender o pensamento dele que vai mudar a maneira como você lê uma questão que resolva currículo, avaliação, relação de professor e aluno. Três palavrinhas mágicas que possam guiar essa aula: conscientização, diálogo e autonomia. Você vai sair daqui sabendo o que cada uma delas significa, de onde vem e como aparece nos concursos públicos. E o nosso título aqui da aula, né? Pedagogia do oprimido, educação libertadora e o legado do educador brasileiro. Este ser que contribuiu com mais de 30 obras aqui no nosso país e para a educação brasileira. Bom, se você chegou aqui de paraquedas no canal de forma aleatória, né, e não sabe quem sou o professor Henrique Brandão, formado em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú em 2022. Eu tenho várias poses em diversos segmentos e práticas e vivências como metodologias ativas, implementação das novas tecnologias e mediação pedagógica, inclusão digital, robótica, programação lúdica e web 4.0 nos anos iniciais. Os objetivos da nossa aula são quatro blocos, né, contemplados, que são, o primeiro, quem foi Paulo Freire, que não são só datas, mas o contexto que moldou seu pensamento, a fome da infância, o golpe de 1964, ou seja, vamos abordar conceitos históricos aqui, o exílio, tudo isso se importa para entender por que ele pensou o que pensou. Segundo, os fundamentos pedagógicos da pedagogia do oprimido, principalmente a crítica à educação bancária e a proposta da educação problematizadora. O terceiro, os três conceitos centrais logo da primeira aula: conscientização, diálogo e autonomia. Esses três aparecem praticamente em toda a questão sobre Paulo Freire. E por fim, o último, como de costume aqui no canal, se você absorveu todos os conteúdos, aprendeu aqui comigo, nós vamos resolver exercícios objetivos de diversas bancas aqui no canal, certinho? Paulo Freire, né, nasceu em Recife em 1921, em uma família de classe média que empobreceu com a crise de 1929. Ele vivenciou a fome da infância, chegou a reprovar a escola porque não conseguia se concentrar com a fome. Essa experiência ela não foi esquecida, e sim virou teoria. Mais tarde, como diretor de serviço de extensão cultural da Universidade do Recife, ele desenvolve seu método de alfabetização. O caso mais famoso é Angicos, do Rio Grande do Norte, em 1963, ou seja, mais de 300 trabalhadores rurais alfabetizados em 45 dias. O segredo? Palavras geriadoras, com palavras tiradas da própria realidade dessas pessoas. O exemplo bem clássico, né, que esses trabalhadores rurais faziam era pegar matérias para execução, como tijolos, enxada, voto, não um ABC desconectado com a vida, aquela atividades genéricas e muito comum no dia a dia. O golpe militar de 1964 interrompeu esse trabalho. Freire foi preso por 70 dias, acusado em subversão e exilado. Passou pelo Chile, pelos Estados Unidos, pela Suíça e pelo exílio que ele escreveu A Pedagogia do Oprimido, a obra que tornaria referência mundial. Para quem não sabe, o patrono da educação brasileira e reconhecido mundialmente, viu? Na década de 80, ele retorna ao Brasil e, em 2012, com a Lei 12.612, declara Paulo Freire como patrão da educação brasileira, o homem que foi expulso do seu país pelo regime militar e hoje ele é um símbolo da maior educação brasileira. Isso já diz muito, tá, gente? Vamos dar aqui a continuidade à nossa aula. Aqui eu fiz um breve resumo da sua trajetória de luta. Em 64, o golpe militar, a prisão e o exílio, Freire fez parte ao Chile, depois foi para Genebra, trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas, levou suas ideias para a África, para a América Latina, para países que acabavam de se libertar do colonialismo, ou seja, a sua pedagogia vira ferramenta de libertação em outro sentido.
Em 68, no exílio, ele escreve A Pedagogia do Oprimido. O livro é publicado nos Estados Unidos na década de 70, em inglês, antes de poder circular livremente no Brasil. E é traduzido para dezenas de idiomas e se torna um dos livros mais lidos nas universidades do mundo. E curiosidade, você que faz mestrado, você que faz doutorado na área acadêmica, ele é muito citado também, inclusive, nesse âmbito aí, nessa trajetória. Da década de 88, da Constituição Federal até 91, de volta ao Brasil, Paulo Freire assume a Secretaria de Educação de São Paulo, na gestão da prefeita Luzia. É a primeira vez que ele coloca em prática à escala as ideias que desenvolveu a reorientação curricular, ou seja, a escola pública de qualidade, a gestão democrática, a teoria virando política pública. Eu não posso dizer que essa trajetória ela é um detalhe bibliográfico. Eu posso dizer que ela explica porque o pensamento de Freire tem uma estrutura que tem. É um pensamento forjado na experiência, não só academia, né? Aqui tem um tópico muito importante sobre a educação bancária problematizadora, que é o que o Paulo Freire sempre criticou aqui. Então, eu posso dizer que chegamos, de fato, né, na parte central da sua metodologia freiano, que é o quê? A metáfora da educação bancária ela é simples e devastadora, meu povo. A educação bancária, o professor é o dono do saber, o aluno é a conta bancária, onde o professor, o docente, ele faz depósitos de conteúdo, e o aluno deve guardar, memorizar e devolver na hora da prova sem questionar. Paulo chama isso de narração. O educador narra, o educando escuta e arquiva. E ainda existe nos tempos atuais, tá, gente? Tem escolas que não estão nem aí, só querem bancar o conteúdo sem aprofundar, sem colocar a vivência do aluno nesse currículo. O problema não é só pedagógico, ele é político, tá? É uma educação que treina para a passividade, forma pessoas que aceitem a realidade como ela é, sem questioná-la. É uma educação que serve para a manutenção do status quo. A proposta de Freire é a educação problematizadora. Nela, o professor e o aluno são sujeitos do processo. Ambos aprendem o ponto de partida, não é o currículo fixo, e sim a realidade vivenciada pelo educando. Conhecimento é construído pela partida de problemas de concretos do mundo. E aqui entra um pouco a proposta da EJA, tá, gente? Ou seja, a modalidade da EJA ela abraça um pouco isso, que mais para frente vocês vão ver aqui no canal. E aqui entra um conceito importantíssimo se você for estudar para concurso público ou se você quiser aprofundar sobre Paulo Freire. A relação dialógica na educação problematizadora, a relação entre o educador e o educando é horizontal. Não é o professor que sabe o que o aluno não sabe, certo? O professor que sabe, o aluno não sabe, isso não existe. É uma relação de troca, de respeito mútuo e de construção conjunta. A conscientização talvez é o conceito mais associado ao nome de Paulo Freire e é um dos mais cobrados de concurso, tá? Mas atenção, você concurseiro, você graduado, você graduando que quer se aprofundar, a conscientização não é simplesmente ficar consciente de algo, é um processo, é um movimento pelo qual o indivíduo passa de uma luta ou de uma consciência ingênua para uma consciência crítica de realidade. Freire descreve três níveis. O primeiro é a consciência intransitiva, onde o indivíduo está tão mergulhado na sobrevivência imediata que não consegue perceber os desafios amplos da sua época. O mundo é assim e pronto. O segundo nível é a consciência ingênua. Já percebe os problemas, mas de forma simplista, atribui as causas aos fatores superficiais, é impaciente, tem soluções mágicas, mas não vai na raiz, ou seja, ele não vai aprofundar, ele não tem aprofundamento. O terceiro nível é a consciência crítica, analisa as causas profundas, compreende as contradições, busca transformação. Esse sim é a educação libertadora, não libertária, libertadora. E se você é homem pedagogo e tem dúvidas qual é a diferença da pedagogia libertadora para a libertária, se você é fã de futebol, sempre pensa na Libertadores, na ideia de se libertar, não de forma exagerada, mas sim uma forma mais simples de não confundir a metodologia de Paulo Freire, porque sim, tem questão de concurso público que confunde. E como isso vira prática pedagógica? Através das palavras geradoras, que são palavras tiradas do seu universo vocabular da comunidade, carregadas de significados para aquelas pessoas. A partir delas, se abre o diálogo,
Se investiga a realidade e se constrói o conhecimento. Freire chama esses movimentos de currículo de cultura. Desculpa, círculos de cultura. O professor não está numa posição de superioridade, mas está no currículo, entre os iguais, mediando o processo. Diálogo e autonomia. O diálogo, para Freire, não é simplesmente conversar, é uma postura ética existencial. Ele diz que o diálogo verdadeiro exige 4 condições. O primeiro, o amor ao mundo e às pessoas. Sem o amor, né, não há diálogo, não há manipulação. E não é no sentido de doutrinar, tá, gente? Aqui o Freire ele é bem romantizado com suas palavras. Segundo, humildade. E aqui Freire faz uma frase mais conhecida do seu pensamento. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, homens se educam entre si, mediator. Desculpem. É, media, mediação, mediações pelo mundo. Isso é humanidade epistemológica. Desculpe, estou errando aqui muito feio palavras, né, para decorar. Epistemológica. O terceiro é a fé na capacidade humana de criar e transformar. O quarto, pensamento crítico, não é o ingênuo que aceita, mas questiona. Um aluno que não questiona, ou o professor que não engaja o aluno a questionar, ele não está contribuindo para a educação. Sem essas 4 condições, parece que o diálogo é apenas diálogo. O professor faz perguntas, mas já tem as respostas. Isso é outra forma de dominação. E o objetivo de todo esse processo é a autonomia. Não é autonomia como independência irresponsável, mas como a capacidade de pensar por si mesmo, de ser sujeito da sua própria história. A Pedagogia da Autonomia, o livro de 96, foi um dos últimos que Freire escreveu antes da sua morte, que foi em 97. É uma carta aos futuros professores das ideias centrais que ensinar não é transmitir conhecimento, é criar possibilidades para o educando que construa o seu. Cada vez mais o professor simplesmente despeja conteúdo, ele não está roubando do aluno a oportunidade de aprender de verdade. E por fim, educar é um ato político. Não existe neutralidade, qualquer escolha pedagógica, o que é ensinar, como ensinar, quem se senta onde, é uma escolha política. Freire não aceita a ilusão da neutralidade. Bancária e problematizadora. Esse quadro sintetiza tudo o que vimos até agora. E é exatamente o tipo de organização que te ajuda na hora da prova. Certo? Eu elaborei aqui de forma mais central e ao mesmo tempo simples possível. O papel do aluno, da bancária, passivo e receptor, certo? Ele tem essas características. Da problematizadora, ele é ativo e crítico. Do diálogo, do sujeito do diálogo, ele não é apenas ativo, ele é um coator do processo. O papel do professor muda completamente. De quem deposita o conteúdo, para quem media e problematiza, para quem aprende junto, o educador educando de Freire. O ponto de partida também é diferente. O currículo fixo na bancária, realidade vivida na problematizadora, temas geradores na dialógica. E o objetivo final, adaptação conforme a bancária, que é extremamente que Freire, certo? Um instante, travou aqui o computador. Travou aqui o computador, voltando. É exatamente o que Freire critica, a consciência crítica problematizadora, autônoma, transformação na dialógica. Então, desde já, guarde essa tabela. Em questão de múltipla escolha, quando aparecer segundo Freire, o papel do professor você vai saber a opção correta, vendo, memorizando, decorando, estudando, aprendendo, certo? Foi muita informação, mas eu creio que você vai sobressair. Você que estuda para concurso, você que quer aprofundamento em processos seletivos, em provas objetivas. Equívoco muito comum, tá, gente? É muito normal errar sobre Paulo Freire, certo? O slide é fundamental, especialmente porque Freire é o autor de muito mal citado, muito distorcido, tanto que por quem critica quanto por quem defende mal. O primeiro equívoco dele é que Freire é contra ensinar conteúdo. Não, é muito errada essa afirmação, ele critica como se ensina. O depósito passivo, a memorização sem sentido, ele nunca disse que o conteúdo não importa. O que ele diz que o conteúdo precisa partir da realidade do educando
e ser trabalhado de forma crítica. O segundo, Freire é contra a avaliação. Errado. Ele criticava as avaliações punitivas, classificatórias, que servem para selecionar e excluir, mas defendia o acompanhamento formativo do desenvolvimento do educando. O terceiro, pedagogia freiana, que só funciona na alfabetização para adultos. Errado. O princípio de Freire, o diálogo, autonomia, consciência crítica, se aplica em qualquer nível de modalidade do ensino. Eles são princípios fisiológicos e éticos, não técnicas de alfabetização. E o quarto, talvez o mais importante, Freire defende que o professor não tem autoridade. Errado. Freire faz uma distinção muito precisa entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é legítima, vem de conhecimento, de competência e de respeito mútuo. Autoritarismo é imposição sem diálogo, negação de autonomia do outro. Freire é contra o segundo, não o primeiro. O educador ele tem responsabilidade insubstituível. Beleza? As principais obras de Paulo Freire, tá? Eu vou tentar resolver aqui o mais breve possível. Educação como prática da liberdade de 67 é a primeira grande obra, analisa a experiência de alfabetização do Brasil e defende a educação como ato político. É onde Freire começa a constituir o conceito de conscientização. A Pedagogia do Oprimido, mais para frente, é a obra central publicada nos Estados Unidos em 70, proibida no Brasil por anos, isso por causa do regime militar. Traz críticas à educação bancária, o conceito do oprimido e do opressor, o diálogo como método. Em 87, Medo ou Ousadia é um diálogo onde o educador americano Achou aborda cotidiano concreto de sala de aula progressista. O que se faz na segunda-feira, como começar. A Pedagogia da Esperança, de 92, é um reencontro da pedagogia do oprimido, uma releitura crítica à luz das mudanças históricas dos anos que se passaram. As Cartas a Cristina, de 94, são reflexões sobre a autobibliografia escrita sobre sua sobrinha, uma das obras mais pessoais do nosso pensador. A Pedagogia da Autonomia, de 96, o último grande livro escrito no final de sua vida, como uma carta aos educadores. Ensinar não é transferir conhecimento, esse livro, né? Bom, verificação de aprendizagens. 3 perguntas importantíssimas para ver como você ficou. Deixe nos comentários, tá, gente? Sua perspectiva do que você acha. A primeira, o que Freire entende como educação bancária e por que ele critica. Não basta dizer que o professor ele não deposita conteúdo. Você precisa explicar a crítica política por trás disso. A segunda, explique o conceito de conscientização dos 3 níveis. Nomear os 3 e explicar o que eles se diferenciam do outro. A terceira, qual é a diferença entre a autoridade e autoritarismo na concepção de Freire, da perspectiva do nosso pensador brasileiro? É uma questão que derruba muita gente porque parece simples, mas requer uma precisão bem conceitual. Se você conseguir responder essas 3 com segurança, com suas próprias palavras, você absorveu todo o núcleo do pensamento freiano. Se travou em alguma, volta o slide correspondente antes de seguir para os exercícios. Bom, o pensamento pedagógico brasileiro foi diferentes correntes ao longo da história. E uma formação docente discute a influência pedagógica crítica de Paulo Freire. Considerando sua contribuição para a prática educativa, assinale corretamente. Primeiro exercício, banca, consultoria público-privada, curso PLAN, na prefeitura de Franco Rocha, certo? Então, olha só que interessante. Uma questão bem objetiva aqui. Se você viu o material e se você sabe, aperte uma pausa e vamos responder agora. Bom, se você marcou a letra A, parabéns. A pedagogia crítica propõe uma educação dialógica, problematizadora, voltada para transformação social, valorização do protagonismo dos educandos. Por que não são as outras alternativas? Porque a pedagogia critica. Olha só aqui as barbaridades de questões eliminatórias. Por isso que você tem que ter o contexto por trás do conteúdo, não só de Paulo Freire, das aulas anteriores e das aulas posteriores. A B não é porque critica, defende a neutralidade política, elimina. A C, a pedagogia a pedagogia crítica enfatiza a transmissão mecânica de conteúdos sem diálogo, elimina. A D, a pedagogia crítica exclui completamente os conteúdos curriculares tradicionais. Não,
Então, é a letra A. A concepção da educação que defende o processo educativo como instrumento de conscientização para a transformação social, conforme proposto por Paulo Freire, denomina-se, olha que interessante, tá vendo? Educação libertadora, educação tradicional, aqui, quer dizer, a libertadora, né? Vocês podem eliminar logo de imediato a C, a D, a E, deixar a A e a B e ler de novo. É a Banca São Paulo, tá? Para a coordenação da educação infantil. Então, se você marcou a letra A, bacana. Vamos de novo. É um processo educativo como instrumento de conscientização para a transformação social, conforme proposto Paulo Freire. Então, gente, pode ser a letra A, sim. A letra B é uma tendência pedagógica que vai ser abordada mais para frente. Não se fala de tendência pedagógica aqui. É uma prática de uma concepção de educação que entende o processo educativo como instrumento de conscientização. Se é conscientização, então é de fato educação bancária. Bom, por se tratar de uma questão muito longa, eu vou ler aqui o enunciado, que é da Banca São Paulo de novo, e você aperta pause e respondeu, continue aqui com o vídeo, tá bom? A pedagogia da autonomia, Paulo Freire fala sobre suas responsabilidades éticas científicas do professor, considerando suas ideias assinar a alternativa que expressa corretamente o princípio freiano destacado. Gente, se você marcou a letra C, parabéns. Porque olha só, o compromisso ético do professor está restrito ao cumprimento das normas institucionais. Restrito, elimina. A postura crítica do professor deve priorizar a defesa da sua própria concepção pedagógica, mesmo que implique omitir informações ou enfatizar aspectos negativos de outras perspectivas, erradíssimo. O que é a letra C? A letra C, o preparo científico do professor ou da professora deve coincidir a sua retidão ética, a formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e aprender com os diferentes são obrigações a cujo cumprimento devemos humilde, mas perseverantemente nos dedicar. É a mais centralizada ao nosso contexto da aula, gente. Avaliação número 4, essa aqui é da FGV, tá? E olha que interessante, para aula de ciência, tá? Professor dos anos finais, área de ciência. A avaliação dialógica incorpora os princípios do pensamento Paulo Freire à prática avaliativa, configurando uma perspectiva emancipatória de acompanhamento do processo de aprendizagem. Essa característica central de uma avaliação dialógica é destacada se você marcou a letra E, parabéns, construção conjunta da compreensão do percurso formativo com base à problematização crítica, tá? Essa aqui foi um pouco mais, como posso explicar, mais cirúrgica, porque a FGV lança pegadinhas. Mas não pode ser a D, que é de substituição de instrumentos avaliativos pela confiança natural do estudante, não. Regulação contínua de aprendizagens por meio de devolutivas técnicas individualistas. Organização de acompanhamento pedagógico segundo objetivos definidos pelo acompanhamento didático. Não, Freire não menciona isso. Aí é mais plausível, mais centrada ao contexto social. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, discute os fundamentos da formação docente, considerando a perspectiva assinar a alternativa correta. Então, se você marcou a letra D, parabéns. Nenhuma formação docente é verdadeira, pode se fazer aliada. De um lado, o exercício da criticidade, que implica a promoção da curiosidade ingênua, a curiosidade epistemológica, e do outro sem reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição e da adivinhação. É a mais correta aqui, gente. Olha que interessante, uma questão de complete. Mas vamos nessa. Complete corretamente a lacuna com a palavra que mantém o sentido original do pensamento de Paulo Freire. A postura dialógica entre o professor e o aluno deve ser aberta e indagadora, favorecendo a aprendizagem do crítico e participativo. Gente, ela é curiosa, repetitiva, passiva, fechada, autoritária. Banca São Paulo, tá, gente? Professor da educação básica, anos do ensino fundamental, tá? Então, se você botou letra A, parabéns. Ela sim é uma postura, professor e aluno devem ser curiosos.
certo? Se você fala que é autoritária, fechada, passiva ou repetitiva, é tudo aquilo que o Freire é contra os seus princípios. 7. Para Paulo Freire, a educação é. E aí, gente? Uma questão bem simples. Uma questão muito simples. Bem objetiva. Olha aí. E aí? E aí? E aí? O que você vai me dizer agora? Se você marcou a letra B, parabéns. Porque ela é um ato político, dialógico e libertador. Quem foi o teórico que defendia a educação baseada na autonomia da criança, no respeito das suas individualidades e do desenvolvimento de suas capacidades em um ambiente preparado? Gente, aqui é pegadinha. Você estudou tanto Paulo Freire e cai uma questão dessas, e vai lembrar que tem dois pensadores aqui muito conhecidos como Jean Piaget e Vygotsky. E a aula é Paulo Freire. Eu botei essa questão aqui de propósito. Por que eu estou falando isso? Não é nem a A, e nem a B, nem a C, e sim a letra D, Maria Montessori. Em breve posso ter uma aula dela, mas, gente, olha só. Professor, é uma aula de Paulo Freire. O que isso tem a ver? É uma questão dessa, de mão beijada, e você estuda Paulo Freire, tem conhecimento de Vygotsky e de Piaget, mas não estudou nada de Maria, que é o meu caso, né? É o meu caso, tá, gente? É... O que você precisa saber aqui é que em nenhum momento eu mencionei isso sobre educação baseada em autonomia da criança, do respeito das suas individualidades e do desenvolvimento das suas capacidades através de um ambiente preparado. Até o desenvolvimento, bacana. Agora, capacidade de um ambiente preparado, em nenhum momento Paulo Freire fala isso. Em nenhum momento Paulo Freire fala isso. Piaget é outra proposta e Vygotsky outra proposta ainda. Maria Montessori é, de fato, a resposta dessa questão dessa prova. 9. A pedagogia emancipadora de Paulo Freire tem como os princípios norteadores, exceto, olha, uma questão de erradíssima, equivocada dele. Gente, e aí? Já tô vendo aqui a resposta. Se você marcou a letra A, parabéns. A elitização do saber, onde só a elite pode ter a proposta do saber, gente? Não. Existe a relação dialógica, a consciência crítica e a criação coletiva. Existe, meu povo. Existe, meus queridos. E por fim, a última questão. Ao longo do século XX, Paulo Freire tornou-se uma das principais referências da educação crítica ao defender uma escola comprometida com a emancipação dos sujeitos e com a transformação da realidade. Considerando as ideias centrais da sua obra e sua prática pedagógica, marque a alternativa correta. Gente, se você marcou a letra D, parabéns, porque a A que defendeu o ensino centrado à transmissão de conteúdos prontos, estudante passivo, e professor com única forma de fonte de saber, errado. A B fala memorização de exercícios, erradíssimo. A C mostrou treinamento técnico, errado. Separado da cultura popular, não. A D elaborou uma concepção de educação como prática de liberdade que sustenta o diálogo, problematização da realidade e leitura de mundo e a construção da consciência crítica. Enfim, gente, tá? As próximas aulas, então, né, como todo o conteúdo, essa aula está fundamentado em obras originais do próprio Paulo Freire, especialmente da pedagogia do oprimido e pedagogia da autonomia. Se você quer ir além do que cai na prova e entender como funciona a perspectiva desse pensador de forma aprofundada, que merece, esses são os livros. E nas próximas aulas a gente vai trabalhar diretrizes curriculares nacionais de educação básica, mesmo que eu tenha dado aula de educação especial inclusiva, tá? Essa aqui, as diretrizes curriculares nacionais de educação básica, é uma introdução, tá? Onde é um documento que operacionaliza muito mais do que Freire defende em termos de currículo e avaliação e gestão democrática. Vale a pena acompanhar, tá bom? E modalidade de ensino, certo? Ou eu posso mudar essa aula também aqui ainda. Vou ver ainda. Porque as aulas estão prontas, pode ter um equívoco aqui, mas em breve vocês vão saber. Gente, é isso. Paulo Freire em nossa aula, o que obviamente não esgota o tema, mas dá uma base sólida para enfrentar qualquer questão de concurso público. E mais do que isso, para pensar com uma clareza sobre o que é e o que significa educar.
Gente, muito obrigado se você chegou até aqui. Inscreva no meu canal, dê um like, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a ganhar, alcançar mais pessoas para que possa fortalecer esse projeto que eu estou iniciando, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês e tchau!